Pessoal, boa noite. Vamos aqui brevemente comentar um pouco sobre a prova, né? Vou começar falando sobre a prova de técnico. Caso vocês queiram, vou direto ao ponto, né? Caso vocês queiram falar, comentar alguma questão também, né, a respeito de possível recurso, vocês podem comentar aqui no chat ou mesmo ligar o microfone, tá bom? Vamos ser bem breve mesmo. A prova pela manhã foi uma prova tranquila, né? Comparado com a prova que nós vamos ver daqui a pouco, de tecnólogo. Foi uma prova, de certo modo, onde muitos alunos foram bem, né? Temos alunos aí que acertaram 25 questões na parte específica, 27, né? Tem aluno que acertou 27 questões na parte específica, né? Já a parte básica foi um pouco mais complicada, né? Mas creio que terão muitas pessoas com 25 pontos, 25 questões de acerto, né? Ou um pouco mais aí só na parte específica. O áudio está tranquilo aí, pessoal? Vocês puderem só confirmar se tá dando para escutar direitinho aí. Beleza. Ó, pessoal, então bora lá. Aqui é a prova A, né, de técnica em radiologia, né? E novamente foi o que eu comentei nas aulas, né? A portaria 453, apesar de não ter certo valor atualmente, ela continua sendo cobrada em concurso, né? Então não podemos deixar de estudar se ela estiver presente no edital. A questão 31 já foi uma pergunta assim, bem direta ao ponto, né, onde você teria que saber, né, sobre uma questão que sempre está nos concursos, que é a distância, né, da iluminação de segurança, que ela não pode ser inferior a 1,2 metros do local de manipulação. Né. Então, aqui é uma questão assim, já bem batida em concurso. Não vi algo para entrar com recurso aqui nessa questão, né, e dificilmente vocês vão ver questões de legislação para entrar com recurso. Né. Então, aqui nós já percebemos que foi uma questão bem formulada. Já a questão 32 é uma questão também assim, bem interessante, que por eliminação daria para você acertar, né? Porque ele pergunta aqui no comando final: tendo por base o exposto, assinale a alternativa que contém exemplos de parâmetros a serem considerados para a obtenção de uma imagem radiográfica de boa qualidade, né? Ou seja, o que você pode alterar, né? Aliás, que parâmetros, né, podem interferir na qualidade da imagem. Então, onde tinha, praticamente ruídos e artefatos que vão interferir nessa qualidade da imagem, né? Onde tinha fonte, vocês já poderiam estar meio que excluindo, né? Tá excluindo. Ele poderia complicar para vocês se ele colocasse, por exemplo, tubo de raios X, entendeu? Porque essa termo fonte meio que já cancela aqui todas as outras, né, alternativas. Então aqui diretamente ao ponto você, né, acertaria, né, lembrando que o ruído e artefatos, né, podem prejudicar a formação da imagem. Questão também assim tranquila, né, mostrou que o elaborador ele estava assim construindo a prova assim de certo modo bem mais fácil. Essa questão 33 ela poderia complicar um pouco, né? Poderia, né? Mas ele informa, né, que sobre vias biliares, sobre fígado, né, sobre os ductos hepáticos, ducto biliar, vesícula biliar, ducto pancreático. Aí ele pergunta qual é o método radiológico, né, para avaliar as condições das vias biliares. Aqui, para quem trabalha em centro cirúrgico, né, responderia tranquilamente, né, porque é o CPRE, que é a colangiopancreatografia, né, retrógrada. Então, daria para responder tranquilamente. E por eliminação, porque a orografia do sistema urinário não tem nada a ver, radiografia da região ilho-secal também não teria nada a ver, transintestinal também não tem nada a ver com as vias biliares, e pelografia também não tem nada a ver a questão renal, né, com as vias biliares. Ou seja, aqui mais uma questão também, né, tranquila, não gera dúvida porque uma já meio que elimina as outras. A questão 34, para quem assistiu a revisão, a gente tocou muito nesse ponto, né? Não só na revisão, mas também na aula de TC e RM, né? Que nós falamos muito sobre o conceito de pitch, né? E aqui ele fala, né, que o que é que define, né, a razão entre o deslocamento da mesa pela espessura de corte?
Aí na revisão nós falamos que poderia usar também velocidade da mesa pela colimação. Então, aqui, né, uma questão também que não dá para errar. Também não tem como entrar com recurso, né? Uma questão que foi bem direta. Aí o elaborador, né, ele também colocou a questão de uma resolução do CONTE, né, que é o Código de Ética. Também não tem como entrar com recurso, pessoal, nessa questão, porque foi uma questão também bem direta, né? Ele só falou: os preceitos do Código de Ética aplicam-se aos profissionais das técnicas radiológicas e auxiliares de radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades, especializações ou cargo excessivo. Nas outras, pessoal, ele meio que colocou coisas tipo assim, ó, é opcional, né? Questão também de, por exemplo, nessa letra C aqui, né? Condutas necessárias, tipo, meio que dando como se fosse algo facultativo, né? A respeito dos profissionais. Depois, negócio de adoção, tipo assim, algo totalmente incoerente, né? E como eu falei para vocês, entrar com recurso em uma questão como resolução é bem mais complicado, né? Então, foi uma questão também bem direta, né? Aqui, já foi uma questão também que nós comentamos na revisão, também, foi até direto ao ponto. E quem fez técnico e tecnólogo também acertaram as duas, né? Que diz assim: um paciente foi realizar um exame do sistema digestivo no serviço de radiologia. Na requisição médica desse paciente, foi solicitada a realização da incidência específica de Chassar-Lapin. Diante do exposto, a assertiva que corresponde ao estudo radiológico solicitado aí tem que lembrar, né, que é para avaliar a questão do sigmoide, né, e o sigmoide ele é estudado pelo enema ou clíster opaco, beleza? E ele perguntou a mesma coisa, né, lá na prova de tecnólogo, beleza? Então, tranquilo, nós colocamos também na revisão como, e também questões aí durante o preparatório. Questão bem tranquila mesmo. Gosto muito de cobrar sobre essa incidência. Aí, novamente, era o que se esperava, né? Cobrar a norma 3.01 da CNEM, né? E praticamente aquele só perguntou o conceito, né? Só o conceito também aqui não dá para entrar com recurso, pessoal, né? Porque foi muito direto. Ó, radiação ionizante, o que é? Qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, ioniza seus átomos ou molécula. Não tem como mudar, né? Uma assertiva como essa. Né? E as outras todas têm pequenos erros, né? Para quem tiver curiosidade depois, né? Só pesquisar lá, rejeito radioativo na própria norma, né? Aí vocês vão ver que tá tudo trocado aqui, né? Não dá nem para argumentar com a banca. Então até agora a gente viu que foi assuntos bem, né? Bem cobrados, foi tranquilo também, né? A questão 38, ele pergunta sobre o conceito de densidade em TC. Também aqui também não achei nenhuma brecha para entrar com recurso, porque também foi algo assim bem direto. Ó. O termo hiperdenso, cor branca, refere-se às estruturas que se exibem uma alta densidade na imagem tomográfica, né? Aí as outras estão totalmente erradas, né? Totalmente erradas. Por exemplo, falar aqui hipodênsia, cor preta, alta densidade, né? Cor preta, densidade semelhante. Tipo assim, nada a ver. Ou seja, pessoal, a prova de técnico foi uma prova relativamente fácil, né? Como eu falei, os alunos tiraram em média acima de 25 pontos. Aqui ele já poderia complicar um pouco, né? Porque ele perguntou algo específico de um exame contrastado, que é a uretrocistografia miccional. Só, pessoal, o que acontece, né? Ele perguntou sobre o momento do exame. Ó, diante disso, assinale a alternativa que contém incidência que é realizada logo após o final da micção no estudo radiológico de urografia, né? Uretrocistografia miccional. Pessoal, aqui, geralmente, quando você nunca fez esse exame, geralmente é bom você lembrar das imagens, né? Que você observa a posição do paciente, né? Observa lá como é que fica a radiografia após ele realizar, né, eliminar a urina. Então, você lembra que você vai ver a imagem e a melhor forma de você ver nessas situações sempre vai ser AP, né? Sempre AP. Aí, para quem nunca viu, nunca estudou, realmente poderia dificultar um pouco, né, essa questão. Mas ele já fala, é uma radiografia pós-miccional, né? Pós-miccional, ou seja, após ele urinar, que é para ver se tem ainda algum resíduo, né, do meio de contraste. Aí, na prática, para quem já trabalhou, já viu isso aqui, né, ficou bem tranquilo, né? E vendo a tendência da prova, que é uma tendência de perguntar coisas óbvias, então, seria tranquilo estar acertando também
a letra D da 39. Também não tem nenhuma forma de entrar com recurso nessa aqui. A 40, muito menos. Novamente, ele perguntou portaria 453, né? E foi o conceito que ele perguntou aqui a respeito da justificação. E também não tem como entrar com recurso, né? Foi um conceito, por exemplo, ele botou aqui, ó, justificação da prática e das exposições médicas individuais, otimização das proteções, reprodução radiológica e limitação das doses individuais. Beleza. Poderia botar prevenção de acidentes, né? E assim por diante. As demais estão totalmente coerentes, como na letra B, ampliação da dose, né? Blindagem e assim por diante, beleza? Também aqui a questão 40, impossibilitada de recurso. A questão 41, ele perguntou a incidência que envolve a mastoide, né? Aqui, pessoal, nessa questão, por eliminação, vocês acertariam, porque HITS não tem nada a ver, Frontonalis também não, ATES também não, e essa de VBLO, né? Que também nunca, não recordo dela, né? Aí você tinha que lembrar que a Chelsea, quando os professores falam de incidência de mastoides, né, eles geralmente utilizam duas, que é a Chelsea 3 e a Chelsea 4. Então, essa aqui por eliminação daria para acertar. Professor, dá para entrar com recurso? Infelizmente, também não dá, né? Foi uma prova que se a gente tiver recurso, que eu acho que eles não vão aceitar, vou explicar por quê mais à frente, tem uma questão que é um pouco estranha, mas dificilmente ele aceitará o recurso. Temos aqui a questão 42, para mim foi uma novidade, primeira vez que eu vi em prova de radiologia perguntar sobre a norma brasileira de ABNT, né, NBR, que é a norma que vai, no caso, sistematizar todos os símbolos que envolvem segurança do trabalho. É a primeira vez, né? Às vezes já vi cobrando a imagem, perguntando o significado, mas foi algo assim que foi pego de surpresa. Mas daria para responder por quê? Porque ele queria saber apenas dessas questões qual seria a sinalização de alerta, né? Alerta, né? E geralmente aí por algo dedutivo, né, do senso comum, você sabe que o alerta geralmente é da cor amarela, né? Então, por lógica também, por ser uma prova de radiologia, que está mais na cara, né, esse símbolo aqui da radiação ionizante, beleza? Aí quem quiser pesquisar depois, tem lá na norma brasileira da BNT, lá ele explica e separa cada tipo de sinalização. Também é uma questão nova, mas que daria para responder. Aí ele perguntou também da NR32, ou seja, uma prova que perguntou muitas normas, né? Mas aqui também era por eliminação, porque ó, vamos ver aqui a letra A. Ó, toda instalação radiativa deve opcionalmente, não, jamais, né? Tem que ter monitoração individual e diárias, né? Por exemplo, aqui a letra B ele fala que a dosimetria é com periodicidade bimestral, né? Nós sabemos que é mensal. A letra D, ó, deve ser calibrado exclusivamente pela monitoração total acreditados pelo Ministério da Saúde, né? Nós sabemos que tem que ser também acreditados também, seguir todas as normas da CNEM, né? Então, também já estaria falso. A letra E, todo trabalhador em gravidez confirmada pode ser normalmente sua atividade? Não, não pode. Então, de fato, aqui, a letra C é a mais correta. Na ocorrência suspeita de expulsão acidental, o dosímetro deve ser encaminhado para a leitura no prazo máximo de 24 horas. Lembrando que algumas portarias falam de urgência, né, em caráter de urgência. Né? Então, também copiou e colou o que está na NR32, que eu acho bem difícil conseguir algum recurso, né, nessas questões aqui de legislação. Beleza, aí aqui ele perguntou, né, sobre TC helicoidal, na questão aqui 44, e a TC helicoidal, né, ele perguntou mais ou menos o que seria esse conceito, né, vamos ver aqui a letra A. A tomografia helicoidal é caracterizada por realizar uma hélice em torno do corpo ao invés de uma sucessão de círculos, isto é, a mesa do paciente, ao invés de ficar parada durante o corte e a captação das imagens, avança continuamente em torno dele. As informações são captadas de maneira contínua com a reconstrução de imagens de qualquer secção analisada. Beleza, está perfeito. Né? As outras, eu estava aqui lendo um pouco antes, né? Geralmente tem alguns erros, como por exemplo, a mesa ficar parada, que o helicoidal foi o primeiro método de obtenção de imagens tomográficas, né? Que por exemplo, nesse caso aqui, a letra D, são múltiplas fileiras de detectores que permitem baixíssimo tempo de aquisição, 0,05, baixa dose de radiação, né, e redução do tempo de exame. Né. Essa questão de múltiplas fileiras, eles deveriam delimitar mais, né, essa questão, porque até envolve questão de canais e tudo mais, eu também não posso garantir
que vai ser um baixíssimo tempo, né, de 0,05 segundos. Então, também baixa dose de radiação, não posso garantir, tem que ter métodos para isso, né? Mas poderia gerar dúvida realmente a letra D. E a letra E, né, na tomografia helicoidal, né, a substrato traz formação de imagem diretamente em fibras que não tem nada a ver. Nessa aqui você ficar em dúvida entre a A e a D, eu acho que talvez se você pesquisar, achar algo que comprove, né, aquelas informações, você também pode até entrar com recurso nessa também, né? Mas a letra A está totalmente correta, né? Totalmente correta. Então o recurso que você poderia tentar seria para anular, né, é, com alguma literatura, né, para mostrar que a letra D também estaria certo. Aí, como dica aqui, talvez vocês poderiam até, tipo assim, usar literaturas, né, para demonstrar que associação, que multislice também é helicoidal e tal, né, falar que os aparelhos helicoidais de última geração e tal, entendeu? Tudo se enquadraria nisso aqui, né? Então, acho que talvez vocês consigam até meio que anular. O ponto positivo qual é? Porque quem fez essa prova, né, aqui está parecendo mais para um tecnólogo, né, em radiologia, literalmente. Mas, né, se for um médico, como a gente está pensando que foi, né, então ele não vai ter muita informação a respeito desses detalhes, né, que envolvem essas características dos aparelhos. Então, a pessoa que não tem informação de determinado aparelho, vai ser mais fácil ele anular. Então, caso alguém tenha errado, né, vale a pena fazer uma pesquisa aí de hoje para amanhã, né, e montar bem um textinho para tentar considerar a letra D aqui como correta, né. Vamos ver que a questão 45 também perguntou de portaria 453. Não dá para tentar anular, porque foi bem direto, né? Por exemplo, a dose efetiva média anual não deve exceder 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exercer 50 millisieverts em nenhum ano. Então aqui jamais, só que é algo que é bem batido na nossa área também. Aí perguntou novamente à frente aqui sobre a CNEM 3.01, né, perguntando sobre definição. Aí o mais fácil ainda, né, foi porque ele perguntou a definição de radioproteção ou proteção radiológica, né? Praticamente ele copiou e colocou o que está na lei, né? As demais também estão incorretas, né? Para quem quiser pesquisar depois. E aqui realmente não dá para a gente tentar aqui algum tipo de recurso, né? Foi uma prova longa, mas uma prova bem, bem tranquila. A questão 47 foi uma das mais fáceis que eu já vi de ergonomia, né? Porque ele apenas falou na questão de pausas regulares no trabalho, relaxar os músculos e movimentar-se, né? As outras estão totalmente incoerentes, né, com ergonomia, né? Por exemplo, posicionamento curvado, né? Falta de ajuste imobiliário pelo profissional da radiologia, ele que vai ter que ajustar. Não, jamais. As outras são totalmente erradas também. Mas aqui foi uma questão que não daria para errar, viu? Essa de ergonomia. Aí, novamente, outra pergunta de conceito, né? Talvez de conceito essa foi a mais difícil, né? Porque você teria que saber o conceito de exposição potencial, né? Que teria que mesmo assim parar para pensar, raciocinar, talvez você deixaria para responder por último, né? Mas foi uma questão que eu considerei, né, uma das mais difíceis da prova, onde você teria que entender esse termo potencial, né, e entender todo esse conceito, porque os demais conceitos aqui, eles ficaram bem parecidos, né? Talvez essa foi uma das questões que os nossos alunos, né, possivelmente erraram, beleza? Então ele apenas copiou e colocou o conceito, né, da norma 3.01. Aqui recurso também não dá para entrar. Deixa eu passando aqui, que a de tecnólogo está bem mais complexa. A questão 49, aí perguntou novamente sobre exames contrastados, né? Sobre a questão do sistema do tubo digestivo, né? Então, aqui é uma que também não dava para errar, porque, ó, avaliar o trato gastrointestinal alto, né? Então, a alta é de estômago para cima, né? Aí tem aqui ultrassom periférico, ultrassom abdominal você já excluiria, celografia não tem nada a ver, radiografia de abdômen nem fala que é com contraste, então o correto mesmo é o CID, né? Que é a celografia esôfago, estômago e duodeno. Questão tranquila. Essa questão aqui é a mais polêmica da prova. Vamos vê-la aqui com calma, né? Porque vale a pena a gente raciocinar. Ó, um paciente de 38 anos com dores intensas no abdômen realiza um ATC em uma clínica hospitalar. E um abscesso peritoneal é diagnosticado com valor de atenuação de 25 na escala Hansfield.
Diante da situação descrita, analise as assertivas abaixo e marque o item correto. Então, pessoal, para quem errou, é até bom, tipo assim, se for entrar, Ezequiel, se tu puder falar o número da questão, eu volto, viu? Depois que eu terminar isso aqui. É, vou só terminar isso aqui aí. Só colocar aí, professor, a questão tal, 49, 50, 48, viu? Que eu retorno para a gente comentar. Então, pessoal, por que é uma questão polêmica, né? Porque aí vai ser um grande pulo do gato para vocês. Por que é bom entrar em dupla, né? É bom entrar em dupla no recurso, por quê? Porque um vai falar que é uma questão repetida de concurso público, né? Outros vão tentar, até 3 pessoas, vão tentar considerar a A como verdadeira, para diferenciar pseudocisto, hematomas e bilomas, principalmente no período de latência da doença, né? E também tentar anular, né, essa questão B, né, falando sobre que abscesso, né, por ser teoricamente até algo mais denso do que o fluido acítico, né, que apesar de ser uma diferença mínima, dá para usar como um diagnóstico diferencial, né. Por que eu estou falando isso? Ó, se a gente analisar, ó, copiar, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, ó, só copiar e colar no Google direto para vocês verem como o cara ele copiou e colou de uma questão anterior. Deixa eu ver se foi essa. Acho que não. Olha, olha, foi uma questão para tecnólogo da EBSER, né? Ele pegou, só mudou aqui um detalhe, né? Não é nem um detalhe, não. Ele mudou o, algumas informações, né? Tipo, pegou aqui esse dado clínico, né? Mas ele copiou todo o conceito da questão. Ó, realiza um ATC e um abscesso peritoneal é diagnosticado com valor de atenuação de 25 na unidade Hansfield. Em relação a esse caso, é correto afirmar que tal, 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 né? Aí ele foi, né, e não mudou praticamente nada, ó, pseudocistos, hematomas, né? Então, vale a pena, beleza, entrar com recurso, né? Também, uma pessoa tentando anular por ser uma questão que não é inédita, né? E outra também para tentar anular esses outros detalhes que eu falei para vocês. Mas, de fato, pessoal, seguindo ao pé da letra, né, é difícil aceitar essa anulação, se não for por esse quesito, porque realmente é difícil diferenciar, né, pseudocisto, que é algo líquido, hematomas, que também, né, é algo líquido, e bilomas, que é a bile fora da árvore biliar. Né? É muito difícil, porque quando você fala em escala Hansfield, para quem quiser olhar nos livros ou atrás depois, é tipo um intervalo, né, de valores, né? Por exemplo, geralmente ali entre 30 a 70, tudo se parece. E às vezes está lá, um fica entre 30 e 40, o outro fica entre 35 e 45, ou seja, realmente tem um intervalo onde a escala Hansfield pode ter valores parecidos, né? Aí por isso que é bom seguir logo as 3 linhas, um para tentar anular por não ser uma questão inédita, né? Outros para tentar, tipo assim, achar alguma literatura falando sobre pseudocisto, em determinado momento da formação, de tem densidade maior, hematomas também, principalmente hematomas mais antigos, né? Devido à questão da hemociderina, que aumenta a questão da densidade, né? Do valor de atenuação, né? E diferenciando de bilomas. Talvez vocês consigam tentar anular, né? Aí o que acontece? O desenvolvimento de um abscesso intraperitoneal é semelhante ao fluido acístico. Até procurei, né, isso aqui, mas vai depender do tipo de ascite, né? Se é um ascite com transdudato, né, ou exudato. Nesse caso, para ser igual ao abscesso peritoneal, teria que ser um ascite, né, o fluido acítico com exudato, né, onde tem o maior número de proteínas, né, que ocorre principalmente em algo onde tem coleção bacteriana. Aí vocês poderiam descrever isso também, né, para tentar meio que anular, né, anular. Né? Então, é uma questão assim tranquila do ponto de vista para tentar anular, porque vocês vão ter várias vertentes, né?
só que tem que combinar aí para cada um entrar com uma visão diferente, né? Até porque 2 pontos aqui vai fazer muita diferença, porque a gente viu aqui que a galera realmente fez grande parte, 25 mais pontos, né? Nessa prova aqui de técnica em radiologia. A questão 51 foi uma das mais fáceis, que falou sobre. Deixa eu ver se o Isaac botou aqui a questão. Ah, deu certo aí, né? Beleza, Isaac. A questão 51, que falou sobre a questão de uma visualização de imagem de raio-x em tempo real. Ele praticamente aqui, pessoal, ele pegou de uma questão anterior da IDECAM, porque não sei se vocês lembram que tinha uma questão que perguntava sobre isso, só que tinha o nome radioscopia. Aí ele só mudou, né, para fluoroscopia. Aí, novamente aqui, né, ele deu a resposta, né, é, da questão bem anterior, que é a colangiopancreatografia, né, endoscópica retrógrada, que ele fala aqui, ó, que é um exame para ductos biliares e pancreáticos, tal, né, e que também vai utilizar meio de contraste, ou seja, ele respondeu aqui uma das primeiras questões dessa prova, né. Aí ele pergunta qual o meio de contraste, né, aí você tem que lembrar, para quem já acompanhou, fica mais fácil no centro cirúrgico, né, que é um contraste, né, iodado, beleza? Para quem já acompanhou, seria bem tranquilo. Aí a questão 53 foi uma questão também fácil, que ele perguntou sobre uma prática ergonômica inadequada, né? Aí aqui na letra B ele fala sobre a questão da desvalorização da iluminação natural, né? Questões de confortos aos olhos, né? Então, assim, para a prática de radiologia, né? Vocês ficaram até pensando assim, poxa, mas realmente a trabalhar no escuro, né? É o ideal, né? Mas aqui por eliminação, vocês veriam que, tipo assim, usar de cadeira de forma ajustada, né? Ter um local que não exceda o limite de auditivo, né? E assim por diante, beleza? E esse termo desvaloriza, né? Deixa a questão ainda mais incorreta, né? Não é que vai desvalorizar a iluminação natural, né? Tem todo um mecanismo aí que eles podem utilizar, né? Para não fazer essa desvalorização, né? Porque até é algo mais ergonômico também do que as iluminações aí artificiais. A questão 54 aqui, pessoal, ele perguntou apenas sobre a portaria 453, mais uma questão de legislação, né? Ele perguntou, tipo assim, um inciso lá que eles comentam, né, sobre isso, né, sobre a questão da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, né, do DF, deve implantar, tal, né? Para mim foi uma questão assim, primeira vez que eu vi uma questão cobrar isso, né? Porque realmente vocês poderiam ficar com dúvida nisso, né? Mas ele apenas copiou e colocou algo que geralmente não é cobrado, mas apenas para confundir, né? Então, basicamente, uma questão também que não dá para entrar com recurso, né? Questão bem específica. Aqui foi uma das questões mais difíceis da prova, né? Vou ler aqui para vocês. Pedro, técnico em radiologia, foi designado a instruir seu novo colega de trabalho sobre sistemas de radiografia digital. Porém, para descrever os sistemas de radiografia digital, é necessário repassar o conhecimento sobre elementos de captura, elementos de acoplamento e elementos de detecção. Diante de tal situação, analise as alternativas abaixo e marque o item correto. Na revisão, a gente comentou muito, né, sobre a diferença do método radiográfico digital indireto, né, onde vai ter que ter a conversão em luz ainda, né, e o direto que não vai ter, que eu até fiquei comentando bastante, fotodiodo, beleza? Então, é uma questão que você teria que lembrar que a detecção, né, que no caso geraria aquela radiografia digital, direta ou indireta, né, teria o fotodiodo, né, na sua placa de detecção, beleza? Então, é uma questão que, para quem assistiu a revisão, daria para lembrar, né, e responder, né, devido a esse distrator aqui, fotodiodo, né? Eu acho que tem outra questão aqui na frente, também não vi motivos para recurso na questão 55, viu, pessoal? Aqui os outros falam aqui de detecção por césio, né? Assim, nada, tipo assim, umas coisas assim totalmente incoerentes, né? E lembrando, ó, por exemplo, alguns alunos marcaram a letra D, que é radiografia polarizada realmente comando fotoestimulado. Só que vocês têm que lembrar aqui, né, que ele está falando de radiografia digital, né? Não de CR. Então, a pergunta já deixa para onde, né, vai seguir. A questão 56, ó, observe que são muitos textos longos, né?
Ele perguntou apenas, né, sobre a questão da atividade segura do técnico em radiologia, né? Assim, pessoal, por exemplo, vou ler aqui, ó, usar os EPIs adequados para maximizar o risco, não é para minimizar. Ter pouco conhecimento do risco biológico, não. Maximizar o tempo de exposição, não. Manter a pós raio-x aberta, tipo assim, algo totalmente lógico. Então, por lógica, você marcaria a letra E, né, que fala sobre essas técnicas aí de segurança no trabalho. Aí ele perguntou mais uma questão de código de ética, né? Mais uma questão, né, do código de ética de 2011. Aqui, ó, a letra A, ele fala que deve assumir apenas penalmente, né, mas ele assume também de forma civil, né? A letra B, e zelar apenas por sua reputação profissional? Não. Não deve assumir responsabilidade profissional pelos seus atos? Deve assumir sim, né? Aí deve executar somente atividade técnica radiológica, radioterapia nuclear industrial, né? Não, nós vimos, né, que esse termo somente também ele deixa incorreto, né? Radiológico, radioterapia nuclear, né, industrial e também na parte de medicina nuclear, faltou também. Então, de fato aqui, ó, a letra A é totalmente correta, né, do ponto de vista de código de ética. Ele fala sobre a questão da identificação do paciente, né, dos filmes radiográficos, né, e de acordo com a norma da instituição. Ou seja, uma questão também bem direta, né, bem direta. Aqui também foi uma questão que nós comentamos na revisão 58, né, que a gente sempre bate nessa tecla. Lembrou da prova de Cote, que é também conhecida na prática como prova da correntinha, que nós vamos ver lá bem contrastada as tubas uterinas, que é o exame de histerosalpingografia, né? Também quem viu lá também viu que aqui não perdeu nem 10 segundos, uma questão bem direta. A questão 59, como eu falei para vocês, eu nunca tinha visto essa legislação, né? Ele cobrou aqui, mas, pela lógica, se você olhasse aquela questão das imagens, daria para você ter uma noção, né, do que é. Porque você viu que alerta lá era o que? Era como se fosse um triângulo e a cor amarela, né, com preto. E aqui essas duas você já eliminaria, né, porque fala de sinal alerta, aqui fala de cor branca, aqui fala de cor verde, né. Aí aqui alerta também, ó, cancelaria também, porque fala de forma quadrangular ou retangular, né. E aqui também fala de forma triangular, como se fosse proibição, né? Só que alerta. Então, por eliminação, você viria que talvez a mais correta seria essa de proibição, né? O que fica estranho é porque geralmente proibição tem a cor vermelha, né? Aí, por exemplo, tem alguns colegas que vão entrar com recurso nessa, né? É, aí é comprovar, né, que essa sinalização de proibição, né, tá faltando aqui alguma informação, né? Eu não sei se ele vai aceitar porque realmente está dessa forma, nessa norma da BNT-NBR, né, de 2004, beleza? Então, mas está suscetível realmente a entrar aí com algum tipo de anulação. Aí essa última questão, ele apenas perguntou, né, sobre a questão da radiografia digital e convencional, né? Só que agora ele perguntou sobre radiografia digital indireta, que é o que eu falei para vocês, né? Que os raios eles vão ser capturados por uma placa de fósforo, né? Que vai ocorrer no caso tipo, por que vai ter esse fósforo, professor? Porque ele vai ser fotoestimulado, né? Vai transformar em luz, né? Que assim vai ser depois transformado em sinal digital, né? Então, ele apenas citou, né? No caso, a radiografia digital indireta, né? Seguindo esses conceitos. Vou ler aqui as demais, que eu acho que foi uma das questões que os alunos também erraram na prova. A radiografia convencional elimina o processo de revelação e fixação do filme, economizando tempo valioso, né? Aqui você poderia até ficar na dúvida, né? Só que quando eu falo o termo radiografia convencional, né? Eu posso estar incluindo também a parte manual, a parte automática, né? Porque também fazem parte do setor que nós hoje em dia chamamos de radiologia convencional, né? Que é a parte da radiologia, né? Pode ser CR, pode ser DR, pode ser essa parte mais antiga, então não impede, né, que seja, realmente não estaria correto. Aí essa letra B fala da mesma forma da última questão, né? Só que ele fala e a radiografia digital indireta, né? Tem placas de circuitos sensíveis à radiação, então já está errado. Porque, como eu falei para vocês, é indireta. Antes de ter a conversão, vai ter a conversão em luz. Então, não estaria incorreto.
A letra C, radiografia convencional permite a captura de imagem quase que instantânea. Não. Né? Assim, eles têm que descrever, né, que tipo de método seria esse. Esse aqui poderia também até gerar uma certa dúvida, né, porque poderia se enquadrar também, né? Eu acho que talvez para quem quiser tentar anular, teria que explicar que a radiografia, a parte, quando eu falo de radiografia, né, convencional, né, eu poderia também estar relatando, né, sobre as radiografias da respectiva atual, que pode ser métodos também com CR, DR, né? Aí talvez você consiga meio que anular essa questão, mas eu acho bem improvável, né, porque ela está bem correta. A letra D, a radiografia convencional oferece imagem de alta resolução, com capacidade de ajustar o contraste e brilho após a captura, permitindo mais análise. Aí você também teria que seguir a mesma linha. Teria que comprovar, né, que os métodos CR e DR, né, hoje em dia eles fazem, segue essa linha de termo de radiografia convencional. Aí talvez você anule, viu? Mas eu acho bem improvável, porque a letra E realmente ela é a mais correta, beleza? Pessoal, foi uma prova, assim, como eu falei para vocês, essa de técnico, tranquila, né? Porque a gente observa até pelos resultados, os alunos geralmente tiraram acima de 25 pontos, né? Para a questão de recursos, eu coloquei aqui com essa parte como se fosse meio vermelho, né? Laranja, ó. A gente considerou aqui que pode entrar uma, duas, né? Talvez aí três, quatro, né? Quatro, talvez você entra com recurso. A que eu acho mais provável realmente é a 50, né? Comprovando aquele método que eu falei para vocês, que não é uma questão inédita, né? Que dá para tentar, né? Anular ela seguindo também esses conceitos, beleza? Questão, assim, prova relativamente boa, né? Daria para responder tranquilamente, né? E a nota dos alunos geralmente foi bem alta, beleza? Agora a gente vai fazer a de tecnólogo aqui, só mostrar rapidamente também, porque é uma prova que geralmente está mais provável ter recurso, né? Bem mais provável. Só um momentinho, pessoal. Então, pessoal, na prova de tecnólogo já é mais legal. Por quê? Porque foi uma prova muito difícil, assim, do ponto de vista das provas anteriores, né? Com perguntas mais específicas, pegou aí todo mundo de surpresa. Tanto é que as notas, comparado com a de técnico, né, foram notas bem menores. Muita gente aí ficando entre 15 e 20 pontos, né? Alguns se destacando mais, passando aí de 23, 24 pontos. Uma prova assim bem mais dificultosa, né? Mas sabemos que também envolve redação, depois se a pessoa tangenciar muito, ela pode zerar, né? Então, como eles fizeram uma prova bem complexa, talvez na redação também eles vão ser bem complexos, na minha opinião, entendeu? Então, é importante também não, tipo assim, fiz muito ponto, mas a redação pode mudar ainda muita coisa. Vou passando aqui brevemente, eu já deixei aqui nessa tonalidade meio alaranjada as questões que possivelmente podemos ter recurso, beleza? A primeira aqui, ó, 31, lembrando que aqui é a prova do tipo A, beleza? Ele perguntou sobre as atribuições do Sáter, né? É, que ele fala aqui, né, ó, que, tipo, realmente foi uma questão, assim, um pouco bem conteudista, né? Que ele considerou o gabarito da letra C, que deve informar o supervisor de radioproteção a ocorrência de qualquer fato que possa influir nos níveis de exposição à radiação, risco de acidentes. Se você olhasse as outras, né, ó, tem a competente de verificar a condição de uso dos equipamentos e acessórios de proteção radiológica, sua imediata substituição. Você tinha que lembrar que, por exemplo, essa letra E é o supervisor de radioproteção, né? Ó, deve conferir escala de serviço, possível adimplência com o conselho. Não, adimplência com o conselho quem faz é o próprio conselho, né? Letra D, tem autoridade para interromper atividades inseguras no serviço de saúde, porque é o responsável. Não, quem pode interromper não é o SATER, não, né? Vai ser o, geralmente é o supervisor de pressão radiológica, o mesmo responsável técnico.
E o letra E pode supervisionar e orientar o trabalho, mesmo em instituições onde não existe a provisão, aí nada a ver, né? Então, de fato, aí, a letra C é que se enquadra melhor, né, nas atribuições do SATEM. Aí a questão 32, talvez ficaria mais fácil para quem atua com ressonância, né? Ou já dá aula sobre isso, né? Porque ele fala sobre o movimento das moléculas no espaço extracelular, né? Decorrente da movimentação térmica aleatória. Essa aqui é uma questão que na revisão apenas citei a sequência de difusão, né? A gente estava até correndo contra o tempo, por isso que é importante nós termos mais tempo no específico, né? Porque nesse caso, quando eu falo de movimentação de extracelular, né, movimentação intersticial do, do- das moléculas de água, tem um movimento específico na sequência de fusão que nós chamamos de movimentos brownianos, né? Que nós temos movimentos anisotrópicos, movimentos isotrópicos, né? Que eles são muito importantes para ver essa questão na difusão dessas moléculas, né? Onde existe restrição de fluxo e onde não existe, entendeu? Então, para quem já trabalha com isso, ou já deu aula, ou já se aprofundou mais com ressonância, era uma questão muito fácil, entendeu? Para quem se aprofundou. Mas para quem nunca viu, uma sequência, uma questão difícil, né? Então, de fato, eu gabaritei a letra E, que é a sequência de difusão, né? Que ele até colocou, né? Que é DWI, né? Pegando as primeiras palavras, beleza? Então, é importante, né, entender, né, sobre esses termos, né? Aí aqui você já observou que foi uma prova bem mais específica. A questão 33, né, até coloquei na revisão também, mostrando a estrutura lá, né, a lambdoide, né? Só que o que acontece? Ele ainda foi muito mais específico, ou seja, o cara já estava bem, né, artiloso, porque ele perguntou suturas que geralmente nós só passamos por cima, entendeu? Até para os professores de anatomia na radiologia. Por exemplo, na minha época eu não vi sutura escamosa, entendeu? É, suturas esfenoparetal com muita qualidade. Os professores apenas falavam, né? E tanto é que nos preparatórios, por ser algo que geralmente não cobra, né? Ou seja, a gente já observou que é uma pessoa diferente que fez a prova, né? Uma pessoa que realmente tem muito conteúdo, principalmente anatômico. Aí ele perguntou aqui, né, quais são as suturas intermédias da fusão do osso temporal e parietal, né, que é a sutura escamosa, né, sutura escamosa. Para quem acompanha o Instagram do Prepara X, se olhar todas as imagens, bem no começo das postagens, a gente colocava ela, né, a sutura escamosa, que dá para ver principalmente em crianças, né. Aí ele perguntou a lambdoide, que essa que era mais fácil de responder, que era interparietal e occipital, né. E a parietal esfenoide, né, que também, caso você nunca tinha visto, né, pelo nome já daria para saber, né, esfenoide, parietal, esfenoide, daria para responder. Mas foi uma questão difícil, viu, porque é algo que realmente nós, professores, passamos por cima. E é algo que também serve de lição, né, para a gente aí no decorrer das nossas aulas também. Eu creio que teve uma questão que eu botei estrutura escamosa no preparatório da EBSE, né, da EBSE, da questão de anatomia que foi enviado aos alunos também como material extra, né? Mas caso alguém não tenha visto, realmente foi uma questão aí bem específica nessa questão 33. E para piorar, o cara pegou o manual da Sociedade Brasileira, né? De Sociedade Brasileira, ou Sociedade de Radiologia, e jogou aqui a diretriz, né? A respeito dessa questão dos meios de contraste, né? Aí aquele foi muito sacana mesmo, entendeu? Porque ele cobrou algo que é muito específico, né? E além de ser algo muito específico, é algo que geralmente é domínio do médico saber essas informações, e não do tecnólogo. Ou seja, a partir daqui, nós já temos uma noção que quem fez a prova não foi tecnólogo em radiologia, né? E sim um médico radiologista, pelos materiais que ele está cobrando, né? Pelo nível de questão com detalhes ou anatômicos ou de informações que são do domínio médico, né? Aí ele perguntou aqui sobre a questão dos meios de contraste, né? Aí perguntou vários tipos, né, de pacientes e métodos para fazer. Na letra A, ele falou: paciente sem diálise, não é necessário modificar a rotina dialítica após o meio de contraste à base de insulina? Tem que mudar, né? Tem que fazer uma diálise, né, pós exame. Aí ele pergunta aqui a letra B, se a função renal, né, for normal ou com taxa de filtração glomerular acima de 30 ml, aí tá aqui seguindo, né? Aí fala lá, intervalo de 24 horas entre
doses da mesma classe ou entre classes diferentes de meio de contraste. Aí vamos continuar lendo aqui. Se taxa de pressão moral menor do que 30, ou diálise, intervalo de 48 horas entre injeção de contraste iodado, intervalo de 7 dias entre duas injeções de contraste à base de iodado, à base de gadolínio, aliás, ou entre classes diferentes de meios de contraste. Beleza. Vamos continuar lendo. Letra D. Se o exame contrastado for realmente indispensável, pode ser utilizado o dobro da quantidade. Aqui você já excluía, né? A letra D já não tem nada a ver. E a letra E, paciente em diálise para uso de meios de contraste iodado, né? Uma sessão de diálise deve ser realizada antes da injeção. Não, deve ser realizada depois, né? Então, pessoal, né? Se for um paciente bem complicado, geralmente a galera ainda consegue fazer antes e depois, mas depois é obrigatório. Então, você ficaria na dúvida, né? Entre essas duas aqui, a B e a C. Por que eu considero a condição difícil? Porque não é domínio, talvez alguém que queira até, aqui é uma questão que pode ser anulado, porque essa informação, apesar de talvez estar, né, nessa questão de meios de contraste, ela está mais ligada ao domínio médico, né? Aí vocês teriam que estar fazendo um recurso, né, explicando que sobre esses detalhes, que não é algo que é conteúdo tecnólogo em radiologia e tal, entendeu? Porque realmente você teria que saber essa informação. Por quê, professor? Porque você teria que saber o padrão, entendeu? Teria que saber o padrão dessa taxa de filtração glomerular, né? Aí você teria que saber qual desses aqui ele está falando que é o correto, entendeu? Aí, aí você teria que realmente chutar, né? Caso você não conhecesse esses termos de taxa de filtração glomerular, né? Mas, para quem já é concurseiro, né? Sabe que essa última aqui que está marcada, realmente ela tem muito mais informação e muito mais detalhes, né? Então, pessoal, o que nesse caso aqui, né, caso alguém tenha errado, né, dá para entrar com recurso, mas você vai ter que descrever, né, sobre essas informações que são de domínios, né, médicos, inclusive não qualquer médico, são médicos nefrologistas, entendeu? Para tentar, né, tentar guiar nessa questão. Mas para quem é concurseiro, como alguns alunos aí já vêm nesse método, também acertou devido às informações a mais, né, e mais detalhes dessa questão. Mas foi uma questão assim bem difícil mesmo. Aí perguntou novamente sobre algo específico, que é a fibrose, né, sistêmica nefrogênica, né, associada ao meio de contraste, né. Aí aqui ele também copiou e colou do mesmo material, né, que é também um material, eu acho, não sei se é do CBR, eu acho que é da Sociedade, né, Brasileira de Radiologia. Então, você teria que saber, e é algo que realmente nós professores passamos por cima. Nós falamos, o paciente pode ter fibrose sistêmica nefrogênica, né, devido a essa questão da função renal ser prejudicada, o paciente tem insuficiência renal, né, e tem um contato maior com o meio de contraste, né, no caso, a base de gadolínio. Então, o que acontece, né, nesse caso, ele está falando que, caso você lembrasse, por exemplo, que o paciente pode ter manifestações bem tardias, né, e porque geralmente essa fibrose é algo tardio, né, basta lembrar no caso de cirrose, que também ocorre um tipo de fibrose lá no fígado, que é algo já crônico, né, aí você poderia associar, né, que realmente pode ocorrer depois ou após anos da exposição. Só que você teria que associar esses termos também, de fibrose, entendeu? Ter uma função mais aprofundada da questão farmacológica do meio de contraste, né? Mas, na hora da prova, por os conhecimentos de tecnologia de radiologia que nós temos, né? Por exemplo, a letra B falou em iodo, eu já excluiria, né? A letra E, deixa eu ver aqui, a base de iodo também já excluiria. Aí, os agudos são o espessamento da pele, tal. Aqui eu ficaria na dúvida, letra D. E letra para pacientes com jura renal aguda, renal crônico, de Aleuris, todos os contrastes são contraindicados. Aí também até ficaria na dúvida nessa aqui, né? Também ficaria na dúvida nessa aqui. Então, pessoal, aqui é uma questão que daria para tentar anular. Como é que eu tentaria anular essa aqui, né? Primeiramente, essa realmente a D vai ser mais complicado porque a fibrose é algo mais crônico, né? Então, dificilmente esses sintomas agudos, né? Realmente dificilmente você vai associar com fibrose, né? Então, talvez você ele não aceitaria. Mas o que vocês que erraram essa questão, eu
faria uma arguição dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, paciente com injúria renal aguda, doença crônica grave ou dialítica, todos os contrastes são contraindicados. Aí você vai ter que ser malandro, né? Que esse termo contraindicados, né? Eles podem seguir a linha de relativo ou a linha de absoluto, beleza? Aí vocês vão falar que faltou informação na letra E, né? E que quando falta informação, o contraindicado inclui também os relativos e os absolutos. Não sei se deu para vocês entenderem. Porque, por exemplo, o paciente que é dialítico, né? Ele pode sim fazer com contraste, né? Pós, aliás, e vai fazer diálise depois. Isso também é uma contraindicação, né? Só que é contraindicação o quê? Relativa, porque ele tem que fazer uma diálise pós utilização de meio de contraste. Então, é uma questão que eu acho, né, na minha visão, para quem errou, né, dá para tentar fazer uma arguição dessa metodologia, beleza? Dessa metodologia. Então, é uma questão que dá para tentar achar algum erro aí para procurar. Aí a questão 36, ele perguntou sobre código de ética, também aqui foi muito fácil, que ele perguntou de técnico. Quem fez o técnico acertou essa, né? Porque lá ele falou apenas penalmente, e aqui ele acrescentou o correto, né, que foi civil. Essa parte eu vou passar rápido, que tá bem tranquilo. Ó, a questão 37, realmente, essa prova valorizou quem tem muito conhecimento em ressonância, né, e anatomia. Por quê, professor? Porque na ressonância, o que acontece? Lá a galera faz muito exames de pessoas, né, que tem algum tipo, né, de demência, né? Por exemplo, paciente com Alzheimer, né? Paciente com DFT, que é a demência frontotemporal, né? Paciente já em estado senil, que já está avançando para algum tipo de demência também, né? E lá tem uma sequência que nós fazemos que ela tem a ver com a memória, né? E também sua degeneração, que é o coronal STI hipocampo, coronal flare, coronal STI. Realizamos também alguns pacientes com crises convulsivas, né? Então, quando a gente vai avaliar isso, é para avaliar o hipocampo se eles estão simétricos, né? Então, o que acontece? Lembrou de memória, lembrou de hipocampo, mas uma questão muito específica mesmo, viu? Ele até colocou aqui, ó, com base nos conhecimentos de neuroanatomia, né? Então, realmente não teria como, na minha opinião, não tem como entrar com recurso, porque foi bem direto ao ponto, né? E o edital ele falou que cobraria, né, essa parte de anatomia também. Então, de fato, aí é o hipocampo, não tem como correr, né? Só que eu acho que se fosse um tecnólogo cobrando isso, ele poderia citar essa parte da ressonância, do Alzheimer, né? Dessa sequência, para lhe direcionar melhor, né? Para marcar essa questão. Ou colocar na imagem mesmo, né? Que às vezes facilita bastante. Essa aqui, meus alunos falaram que foi uma questão difícil, né? Que é sobre a questão do anema opaco, que ele pergunta qual a posição do paciente, né? Aí, pessoal, o que acontece, né? Você poderia ficar na dúvida entre duas, que é o decúbito ventral, né? E o decúbito dorsal, né? Mas, na prática, o exame geralmente ele é feito para colocar, né? Tanto o bário como o duplo contraste, o paciente vai ficar geralmente em uma posição de SINS, né? Aí depois ele volta e fica na decúbito dorsal para fazer, né, as imagens, beleza? Então, foi uma questão que eu até considerei bem difícil, bem complicado, porque você ficaria com dúvida nas duas, né? Aí às vezes você pode pensar, o nosso cólon pode estar mais anterior, para não ficar muito distante do filme e tal. Aí você teria que lembrar da anatomia do peritônio, entendeu? De toda essa camada, né? E também ver uma visão assim mais, como é que eu posso falar? Tridimensional do intestino grosso. Por isso que é uma questão assim bem complicada mesmo. Aqui foi uma questão 39, ele pegou de um artigo, né? Por isso que eu não sei se ele vai conseguir anular, porque o gabarito que ele considerou foi o eixo curto, pode ser planejado pelo eixo 4 câmeras. Nesse artigo, ele cita o eixo curto como algo sinônimo ao eixo 4 câmeras, né? Então, dificilmente ele vai aceitar, vai anular essa alternativa, né? Talvez por eliminação, por você já talvez ter ouvido falar sobre 4 câmeras, sabemos que nosso coração realmente tem 4 câmeras, né? Lá os 2 átrios e os 2 ventrículos, né? Talvez você ficaria mais sugestivo a acertar essa, né? Mas lhe induziria também a pensar que poderia ser a B, que o eixo curto só pega ali o ventrículo esquerdo e tal, né? Então foi uma questão muito específica, né? Que eu acho que ele não vai anular porque ele pegou de um artigo e colocou do jeito que está no artigo, né? Sobre essa questão de conceito, né? De eixo curto sobre, né, 4 câmeras, né? Mas talvez você ficaria com dúvida, por exemplo, ele fala aqui, ó, 5 câmeras, né?
Aí, aí ele fala que 2 câmeras do ventrículo esquerdo, que não tem nada a ver, né? Talvez você poderia excluir uma ou outra, ó, 5 câmeras, aí talvez você chegaria nessas duas, aí você teria que chutar, né? Teria que chutar possivelmente essa questão, mas dificilmente ele vai aceitar recurso. Aí ele perguntou também aqui sobre Sater, né, na questão 40, sobre essa questão do trabalho, né, sobre essa questão da aplicação e tal. E lembrar, né, que os Sater realmente são tecnólogos ou técnicos em radiologia. Então, para quem já trabalha na prática, conseguiria acertar essa questão também. Essa parte de legislação, dificilmente você consegue recurso. Essa é a questão que caiu de manhã e caiu à tarde, né? É uma questão que nós sempre enfatizamos para os nossos alunos, né? E é importante entender, né, sobre a incidência do Chossar-Lapine, que você vai ver bem o colo sigmoide, que ele é uma sequência, uma incidência, aliás, do clíster opaco ou enema opaco, beleza? A questão que foi repetida no turno da manhã. A questão 42 é uma questão que ele deu para todo mundo, que era apenas para a questão de EPIs, para minimizar risco, então não tenho que arguir aqui. Uma questão 43 foi uma questão fácil também, né, que ele falou dos dosímetros termoluminescentes, né, aí colocou coisas que não tem nada a ver aqui, né, aí você tinha que lembrar, o nome já diz, é o termoluminescente, né, que uma emissão térmica estimula a luz e assim por diante. Então, foi uma questão também que ele entregou para vocês. A questão 44 eu coloquei aqui para recurso, porque né, ele perguntou aqui um método radiográfico de Kite, né, então, realmente é associado para membro inferior, né? Membro inferior, que no caso o pé. Por quê? Porque lá eles fazem tipo um ângulo de kite, né? E eu andei pesquisando por alto, para quem errou essa questão aqui, né? Aí, para tentar meio que anular ela, vocês teriam que falar o seguinte, né? Que existe uma diferença, né? Nessa questão, não existe diferença entre método e incidência. Aí vocês têm que usar o bom trajet, porque o bom trajet ele considera método igual a incidência, né? Porque vocês teriam que comprovar, né, que esse método radiográfico de Kite teria que ser relacionado com incidências, entendeu? E não com uma patologia propriamente dita, né? Então, porque geralmente fala-se de métodos cirúrgicos de Kite e também fala de métodos de ângulos e dimensões de kite. Realmente tem a ver com o pé torto, tal, né? Para você analisar aqueles ângulos de alinhamento e tudo mais, mas é algo que você também procura erros na questão, né? Que ele usou o método radiográfico de kite, né? Aí vocês terão que falar, não, esse método radiográfico, não é um método radiográfico, entendeu? Você vai falar que, tipo, ele utilizou o método radiográfico como sinônimo de incidência, que é algo diferente, tal. Você vai ter que comprovar que a questão está incoerente, né? Aí vocês têm que meio que tentar anular, né, esse termo aqui, o método radiográfico, né, de Kite. Eu acho difícil, mas para quem errou, o não já tem, né? O não já tem. Não sei se vocês entenderam. É porque ele colocou o método radiográfico de Kite, né? Corretamente designa a utilização do método radiográfico, né, de Kite. Então, aí vocês vão ter que falar que isso é mais um método cirúrgico, é um método de análise médica, né, e não um método radiográfico inerente aos técnicos, tecnólogos, radiologia e tal, né, para tentar se livrar dessa questão. A Guilherme não tem como correr, porque é um órgão vestíbulo coclear, né, é para avaliar realmente, os outros não tem nada a ver, né, então a Guilherme realmente a resposta correta, a incidência de Guilherme. Aí aqui sobre CR, né? De manhã ele perguntou sobre DR, aqui ele perguntou sobre CR, né? Que vocês sabem que é a placa de imagem, o IP, que tem o fósforo estimulado. Também foi uma questão dada para vocês. Essa aqui para mim foi uma das mais difíceis, que é sobre o tálamo, né? Sobre o tálamo, novamente ele perguntou sobre neuroanatomia. Também não tem como anular, né? Ele colocou assim, uma estrutura pá com aspecto ovoide que faz parte do diencéfalo, né? E é formado por substância cinzenta. Tem relação com funções sensoriais, emoções e ativação cortical. Sua lesão por isquemia, infecção central produz uma série de sinais e sintomas. Beleza. Aí vocês teriam que lembrar, né, de quem forma o diencéfalo, né, e lembrar também das funções sensoriais, emotivas e ativação cortical. Porque o tálamo, ele é meio que retroalimenta, né, com sentido, alguns sentidos, né, o córtex cerebral, né. Então foi uma questão assim muito direta, né, muito direta, né. Então não teria como tentar anular essa questão do tálamo. Mas novamente,
o cara fez uma pergunta assim difícil, né, que geraria muita dúvida. A questão 48, o professor Reginaldo na nossa aula comentou muito bem, né, que o RT da medicina nuclear tem que ser um médico com título de especialista em medicina nuclear, então não daria para tentar mudar. A 49, ele perguntou sobre UTC e perguntou sobre as fases, né, e a fase tardia realmente é entre 5 e 10 minutos. Por exemplo, ele botou a letra A, fase sem contraste é facultativa, a fase tardia é com 25 minutos, a fase nefrográfica, né, deve ser realizada com 15 a 19 segundos, que não tem nada a ver, a fase arterial com 90 segundos, ou seja, quem trabalha na prática dificilmente erraria, né, essa questão, já que a fase tardia de fato é entre 5 e 10 minutos. Aí na questão 50 ele foi muito sacana, né, porque ele perguntou quais são os ossos que faz parte do neurocrânio, né, e víscerocrânio. Aí, neurocrânio, você tem que lembrar, né, tudo que envolve ali a calota craniana, né, aí para ficar mais fácil de lembrar, você teria que lembrar dos lobos cerebrais, tem o frontal, temporal, parietal, né, occipital, né, facilitaria você responder. Aí, por exemplo, neurocrânio são os ossos frontais, né, o osso frontal, aliás, e o víscerocrânio ele perguntou o que geralmente a gente não lembra, que são os ossos lacrimais, né, que são os órgãos assim até um pouquinho mais internos. Aí por isso que talvez você poderia pensar, né, que seria de neurocrânio, mas não, ele é de face, beleza? De face. Aí é isso, pessoal. A questão também aí bem complicadinha também, de anatomia mais específico. Aí um aluno falou, professor, mas os seios frontais não são seios paranasais ou seios da face? Isso é uma polêmica que existe até hoje, né? Porque apesar de ser considerado seios da face, né, é um seio que tem íntima relação com, né, com o neurocrânio, beleza? Com o neurocrânio. Aí vem aquela pergunta, professor, mas se tiver uma lesão ali, quem é que mexe? Né? É o buco, né? Vai ser quem? O otorrino, tal, é o médico mais da face, né? Tal, é o neuro. Aí realmente, geralmente é o médico que mais envolve com a face. Por isso que é uma polêmica até hoje, viu? Por isso que ele perguntou algo assim que poderia gerar seu erro nessa questão. A questão 51, ele pergunta uma contraindicação absoluta, né, na ressonância, nos exames de RM. Eu acho que a maioria acertou, que quando você vê marca-passo CDI, né, o recrucinizador, né, também não condicional, você vai e marca como contraindicação absoluta. Só pessoal que já existem mecanismos, né, que deixam ele como contraindicação relativa, né, e já está bem instituído na teoria. Então, para quem errou, quiser entrar com recurso depois, falar que marca passo CDI, né, já tem alguns modelos que podem ser feitos no ambiente de ressonância magnética com as adequações necessárias e cardiologista presente também, né? Então, para quem errou, poderia tentar anular, porque não seria uma contraindicação absoluta e assim anularia a questão. A questão 52, aí você teria que saber, né, que 1 a 2 Gray é o que, professor? O Gray. Beleza, sai como se fosse 1 a 2 Sieverts aqui, né? 1 a 2 Sieverts. Se você lembrar que um Gray é 100, né? 100 Rad, né? Um Sievert é 100 Ren. Ou seja, um Gray vai ser igual a um Sievert. Ou seja, de 1 a 2 Sieverts, o que pode causar, né, no paciente? Aí ele colocou aqui, né, ó, epilação temporária, nenhum efeito clínico detectável, esterilidade temporária, né, esterilidade temporária do homem. Aí vocês têm que lembrar que geralmente doses assim, né, entre 1, 2, né, ou até 3 Sievert, né, são sintomas constitucionais da pessoa. O que é isso? Astenia, né, que é fraqueza, náuseas, vômitos, diarreia, né, são sintomas que nós chamamos de sintomas constitucionais. Né, também é uma questão complicadinha, porque você teria que saber que 1 a 2 Gray equivale a 1 a 2 Sieverts, beleza? E causa sintomas constitucionais no corpo humano. Aí a questão 53, também ele foi sacana, porque foi a primeira vez de todas as provas que eu vejo que ele vai perguntar sobre a questão do espaço subaracnoide, né? Que geralmente quando você faz a ressonância de crânio, você vê em sagital, né? Você vê ali vários pontinhos, né? Que são importantíssimos aí no espaço subaracnoide, né? Aí nesse caso, né? Ele pergunta sobre quem corresponde aqui a uma cisterna cerebral, né? Aí tem lá ventricular, que talvez você pensaria que fosse algo dos ventrículos, mas não é. Cisterna basilar, cisterna interpendicular, cisterna cerebral, cisterna talâmica. Eu acredito que todo mundo chutou, né? Essa aqui. Todo mundo da prova chutou, né? Porque é algo que nós não é visto no decorrer, né, da disciplina, né? Do curso de radiologia, talvez nessa parte de pós-graduação, a parte mais específica,
os professores comentam, né, sobre aquele mecanismo do fluxo licórico, né, que é onde você vai vendo todo esse mecanismo que vai acompanhar as cisternas, né, aí tem uma parte realmente lá dos pedúnculos cerebrais, ali próximo da região ali que envolve ali ponte, né, um pouco ali mais da ponte, mais encéfalo, mais à frente, anterior, que tem realmente a cisterna interpendicular, mas eu creio que praticamente 100% das pessoas chutaram, né, essa questão e marcaram A. Aí, para anular, eu acho difícil, porque é uma questão de anatomia, né? E ele falou que realmente poderia cair parte de neuroanatomia na prova. A questão 54, né? Ele pergunta sobre a questão do Smart Prep, né, nos exames de tomografia. Aí você teria que lembrar que o Smart Prep é uma técnica usada em anjo TC, né? E ela serve justamente para isso, para sincronizar e visualizar a chegada de meio de contraste e assim liberar, né, o exame. Ele poderia usar outros termos, né? Por exemplo, alguns termos como bolos, fluorotrigger, né? Mas para TC realmente o Smart Prep é um dos termos aí mais utilizados. A questão 55 foi uma das questões mais tranquilas, né? Que ele queria que você classificasse 3 estruturas: calota craniana, massa cinzenta e glândula pineal calcificada. Calota craniana, osso, você sabe que é hiperdenso, massa cinzenta, isodenso, né? E a glândula pineal calcificada, ela é hiperdensa, né? Então, não dá para errar uma questão como a 55. A 56 é uma questão que dá para tentar anular ela. Por quê? Opa. Porque ele fala aqui, né, que sobre, ele considera correta que pacientes diabéticos em tratamentos com metformina devem suspender a medicação apenas no dia do exame e nas 48 horas seguintes, né? Ele pegou, acho que foi também de algum manual, mas existem vários manuais que o paciente tem que tomar até 48 horas antes, outros falam de 24 horas antes, e não no dia do exame em si, né? Então, a questão que eu acho que vai dar certo anular ela, né? Até porque os contrastes iodados de alta osmolalidade, né, está associado a um risco elevado de toxicidade renal. Em algumas literaturas também falam isso, como verdadeiro, né? Mas, se fosse eu e tivesse marcada A, eu tentaria mudar para A. Se eu tivesse marcada a outra, eu entraria com recurso para anular ela, né? A questão e assim ganhar um ponto, beleza? Então, aqui eu acho que talvez seja da prova de técnico e tecnólogo a mais fácil de tentar aí uma mudança de gabarito. Mas sabemos que depende muito de quem vai receber e analisar esse recurso. Essa aqui, pessoal, eu não sei se ele vai aceitar, né? Mas olha aqui. Considere o seguinte trecho. São efeitos que podem ser observados após um período de latência. Beleza. Eles ocorrem após um período de latência. Beleza. Então aqui você não poderia considerar determinístico. Até estocástico aqui estaria certo. Aí ele coloca além de não serem transmitidos a gerações futuras. Pessoal, na hora que volta assim, além de não ser transmitido para gerações futuras, eu já tô falando, né, a respeito, né, dessa questão de não transmissão para outras gerações. Aí eu só posso classificar em 2 tipos, somático, né, e hereditário. Então, para tentar anular essa questão, né, que mudar gabarito vocês não vão conseguir, porque ele colocou isso aqui final, além, né, vocês vão ter que colocar que ele não falou, né, sobre ser um efeito relacionado à dose absorvida, que assim você classificaria em estocástico ou determinístico, né. Aí vocês vão ter que colocar que essa primeira afirmação tem uma resposta, né, e essa segunda afirmação tem outra resposta, entendeu? Então, poderia ser gabarito tanto A quanto C, beleza? Mas, se eu estivesse fazendo a prova, nesse momento, eu marcaria a letra C somático, né? Porque é algo que ele está enfatizando no final da assertiva. Mas não dá para saber disso na hora também, né? Então, de fato aí, eu acho que também dá para tentar mudar esse gabarito para a letra, aliás, para anular essa questão. Eu coloquei aqui, pessoal, também como recurso a questão 58, porque foi uma questão muito específica para ressonância, né? Onde ele pegou de um manual também, que ele realmente a dose recomendada é entre 1 a 2 milimol por quilo, né? E seu efeito é predominante na ponderação T1. Mas por que eu coloquei, pessoal, isso aqui, né? Porque algumas literaturas já estão recomendando entre 0,5 a 1 milimol por quilo, entendeu? E tem muitas literaturas antigas que falam, né, realmente entre 1 e 2. Então, se você achar a literatura certa, procurar manuais, alguns já consideram entre 0,5 e 1, né, reduzindo essa dose de meio de contraste. Então, se caso errassem, né, daria para responder.
Alguns marcaram a dose habitual no adulto é de 1,5 a 2 ml por quilo. Professor, o que, que eu faria? Nesse caso é tentar anular a questão, né? Que procurar, né, ferramentas, né, que desconsiderem essa aqui, 1 a 2 ml, que geralmente tem hoje já literaturas que comprovam que é entre 0,5 a 1 milimol por quilo. O aluno perguntou para mim, né? Acho que até falou na revisão, ó, esse termo G é galho, não é gasolina, não. Porque ele pensou que era DTPA gasolina, não é. Aí é outra coisa. A questão 58 perguntou sobre a radioscopia, né? Aí, radioscopia é algo que poderia gerar dúvidas em alguns alunos, mas eu concordei também com o gabarito, né? Que permitem selecionar o brilho e tal no momento do exame, né? Mesmo com a variação, que é o meio que controle automático de brilho, que é para fazer a imagem meio que melhorar em tempo real, né? E realmente utiliza-se em radioscopia, principalmente nos aparelhos aí de hemodinâmica. Aí, pessoal, aqui foi uma questão difícil também, né? Porque perguntou sobre embriologia, né? Embriologia. Eu não lembro se na história ele especificou o termo embriologia, né? Mas caso alguém queira pesquisar depois aí, se não tiver, dá para tentar anular essa questão também, né? Porque ele foi bem específico. Mas quando a gente estudou anatomia, né? A gente viu que ele perguntou uma questão parecida com essa, né? Só que foi sobre rombencéfalo, né? Então, aqui, ó. O que, que ele perguntou? No desenvolvimento embrionário, é possível perceber três regiões distintas: o prosencéfalo, o mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo subdivide-se em telencéfalo e diencéfalo. O rombencéfalo divide-se em metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo não sofre de subdivisão. Nesse sentido, entre as partes do encéfalo citadas a seguir, marque aquela que é proveniente na subdivisão do diencéfalo. Aí você teria que lembrar, né? O que, né? Que essa questão, a resposta também estaria bem aqui nessa. Ó. Cadê do tálamo? Bem aqui, ó. Por quê? Porque nessa questão 47, ele citou, né, muito bem o diencéfalo, ó, faz parte do diencéfalo, entendeu? E aqui tinha hipotálamo e tálamo, entendeu? Faz parte do diencéfalo. Para quem usou essa tática, talvez se deu bem. Por quê? Porque aqui ele falou diencéfalo, mas só tem quem? Hipotálamo, né? Então, teoricamente, aqui seria hipotálamo e na outra, realmente tálamo, né? Então, pessoal, assim, foi uma questão também complicada, né? E vale a pena ver se tem algo citado sobre embriologia na prova, senão dá para tentar também entrar com recurso para anular. Mas, resumo da obra, pessoal, alguns alunos comentaram que foi a prova mais difícil que eles fizeram para tecnólogo em radiologia, né? Vimos aí que tem questões polêmicas aí, ó, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dessas 9, talvez umas 6 daria para responder se você tivesse já, né, por dentro de alguns assuntos, né? Mas eu espero aí que a média aí seja entre 15 a 25 pontos estourando, né? Que foi uma prova assim bem complicada. Agora a gente torcer para eles aceitarem os recursos, né? Alguns alunos já entraram, aliás, estão entrando com recurso, né? A maioria são nessas que eu falei aqui para vocês, tanto para técnico como para tecnólogo, né? Mas é isso, é uma prova que pegou todo mundo de surpresa, né? Uma prova com nível aí bem complicado, né? Muita anatomia, muito detalhe, gente que estava em diversos preparatórios, estudando bastante, também não conseguiu se sair bem nessa prova, né? Foi uma prova que pegou muitas pessoas de surpresa, né? Mas favoreceu algum grupo de pessoas, né? Como aquelas pessoas que ou dão aula de ressonância, né? De anatomia, ou pessoas que já têm um contato maior há muito tempo com ressonância, né? Nessas partes mais específicas, né? De neuroanatomia também valorizou bastante, né? E concurso é isso, né? Às vezes você tem que ter sorte para cair aqueles assuntos que você tem um domínio maior também. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. A gente vai usar os grupos aí para. Alguns colegas vão compartilhar os recursos, né, que vão fazer. Mas foi uma prova que pegou de surpresa. Técnico nível bom, né? Como eu falei, alguns alunos tiraram aí 25 pontos a mais, 25 pontos ou mais. E para tecnólogo aí nós temos alunos aí que passaram de 20 pontos, né? Então, para a gente foi algo assim bem excelente, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. E até a próxima aí. Abraço.